Bom, vamos lá então. Eu separei uma imagem aqui para vocês de um dos grupos de crescimento que eu liderei lá no Brasil. Eu sou líder de grupo de crescimento também, bem desde o início da minha conversão. E eu quero até partilhar um testemunho com você. Eu era muito tímido e me sentia participante, me tornei um. Pastor, tá travando muito. A imagem tá travada e o som não tá saindo. Acho que agora vai. Consegue me ouvir? Perdão, gente. Não sei o que aconteceu com minha conexão. Consigo. Vamos avançar então, viu? Peço perdão mais uma vez. Tá repreendido em nome de Jesus. Pois, Natália. Então, eu não sei até onde vocês ouviram, né? Mas o primeiro grupo de crescimento que eu liderei, eu era participante dele, era um GC que acontecia na minha casa, mas eu não era o líder, porque eu achava que eu não era, que eu não tinha um chamado para liderança. Olha só. E aí nós tínhamos um grupo de crescimento na minha casa, na casa dos meus pais na altura. Meu irmão era o líder, meu irmão era no contexto, né? Mais extrovertido, já tinha uma liderança mais desenvolvida. E aí houve um momento que meu irmão ia precisar se ausentar por 2 meses do GC. E aí, na falta de um líder, o líder de rede, o pastor, fez um convite para mim. Falou: Luiz, por que você não assume a liderança na sua casa? E aí, mesmo não me sentindo preparado, mesmo nunca tendo tido qualquer tipo de experiência nessa área, eu aceitei. E eu me recordo até hoje o tema da lição naquela semana, que era sobre o chamado de Jeremias. Foi a primeira lição de GC que eu ministrei, e desde então eu praticamente não consigo recordar assim de uma altura no meu ministério que eu não tenha liderado um grupo de crescimento, seja no Brasil, seja fazendo parte de uma igreja, da igreja sede, que é uma igreja maior, sendo pastor de uma igreja local. Já fui pastor de igreja local ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em todos os anos aqui em Portugal, e eu quero encorajar você a se envolver ativamente num grupo de crescimento. Eu penso que cada um de nós que estamos aqui temos esse potencial a ser desenvolvido. E o propósito dessa aula é trazer informações, recursos, discussões práticas sobre o que é um grupo de crescimento, como liderar um grupo de crescimento, como desenvolver, porque fazer uma reunião, uma boa reunião, não quer dizer que é um grupo de crescimento. Ter uma lição, ter um anfitrião, não é suficiente para que você cumpra o propósito do GC. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E qualquer dúvida que você tenha, talvez alguma experiência que você quer partilhar, sinaliza aqui no chat, levanta a mão, vai ser muito bom te ouvir, viu? Bispo José Elias tem uma frase, uma máxima que diz: ovelha fora do rebanho é petisco para o lobo.
Ovelha não pode, de maneira alguma, andar sozinha. E o rebanho das ovelhas, eu penso que ele está principalmente dentro de um grupo de crescimento. O ambiente de um culto, ele não forma discípulos, ele gera vida, ele edifica os cristãos, ele traz ensino, o culto é essencial na vida do cristão, né? Mas para o desenvolvimento, eu penso que o grupo de crescimento é fundamental, independente do nome que a igreja utilize. Algumas denominações usam o nome de célula, grupos de ligação, qualquer que seja o nome. A vida nos lares, a comunhão, ela é muito importante. Tem uma palavra grega utilizada nas escrituras do Novo Testamento chamada koinonia, e ela é usada aqui em Atos 2:32, que fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra aqui é koinonia, no partir do pão e nas orações. Koinonia é uma comunhão plena e profunda que a igreja primitiva ela tinha, ela carregava isso no seu ADN. Comunhão não é sentar junto com alguém, tão somente. Comunhão não é fazer parte da mesma igreja de alguém, mas é ter um relacionamento profundo, aonde eu conheço o outro, eu também me deixo ser conhecido, onde eu tenho um compromisso em ajudar, em servir o próximo. Nós somos chamados para viver uma koinonia, uma comunhão plena com Deus, com o próximo. E um exemplo muito especial também que eu quero introduzir aqui, está lá em João, capítulo 1, versículo 43, que é Filipe levando Natanael até Jesus. O texto fala assim, olha, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe, ele é chamado para ser discípulo de Jesus, ele começa a seguir Jesus, e ao se tornar um seguidor, ele já produz, ele já leva um outro a conhecer Jesus, que é Natanael. Jesus se aproxima de Filipe, Filipe se aproxima de Natanael, e Filipe conecta Natanael até Jesus. Algumas pessoas são ótimas em network, né, em conectar pessoas a ela. Mas o nosso papel como discípulo de Jesus é conectar pessoas a Jesus. E aqui Filipe faz isso de maneira fenomenal. E aí Natanael pergunta, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Natanael tinha dúvidas. Natanael não percebia bem o que estava acontecendo. E aí Filipe fala, vem cá, vem ver quem é Jesus. E aí o texto continua no versículo 47, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então, olha só, Jesus enxerga Natanael, Jesus observa Natanael, mas quem leva Natanael até Jesus é Filipe. Então, Jesus quer salvar, Jesus observa, sabe aonde estão as ovelhas, agora quer que você seja um co-pastor, né? Seja um auxiliador para fazer essas conexões. Vamos ver juntos aqui, então, o que é um grupo de crescimento? É um grupo que se reúne todas as semanas para crescer junto. Grupo de crescimento não é só mais um compromisso na agenda, não é um culto. Eu vou falar um pouco sobre o que não é um GC, mas basicamente é uma reunião. Não é bom
que haja um número maior do que 12 pessoas. Porque quanto mais pessoas, mais difícil é ter comunhão com todos. Num grupo ali de 3 a 10, 12 pessoas, dá para todo mundo conversar, né? Dá para gerar, dá para receber lá em casa, dá para poder sair junto, dá para poder ter uma comunhão maior. Então, normalmente, esse número de pessoas, o propósito é crescer juntos, né? Conhecendo a Bíblia, conhecendo um ao outro, orar juntos, fortalecer esses laços. Aqui no Porto, eu tenho uma frase assim, sempre que eu termino o culto, eu falo assim, não vai embora muito rápido, não. Fica um pouquinho no Viva Café, bate um pouquinho de papo. E mesmo assim, gente, muitos, quando acabou a bênção final ali, já estão dentro do carro, já estão indo para o metro. Não dá para ter comunhão. Não dá para ter muito relacionamento. Normalmente, quem fica até mais tarde são aqueles que já têm um relacionamento estabelecido. E esse relacionamento, ele vai ser estabelecido fora da igreja. No culto, a pessoa conhece um aqui, conhece um ali, mas não há muito tempo para poder estreitar esses laços. E aí nós levamos para o grupo de crescimento. Outras reuniões da igreja não promovem isso. Acabei de receber uma notificação aqui, chegaram na igreja, né, Kézia? Vai ter noite de oração agora. Noite de oração é bom, é extremamente importante na igreja, mas para crescimento não é o ambiente ideal. O que não é um GC? Não é um grupo de oração. Grupo de oração é grupo de oração. Você pode fazer um grupo de oração com as irmãs, pode fazer um grupo de oração com os homens e ter um propósito, 7 semanas, 3 semanas. O que não pode é chamar de GC. Se há um propósito exclusivo, vamos orar, fazer uma campanha, o irmão está enfermo, fazer uma campanha pela família, pode, mas não é o GC. O GC vai além disso. O GC não é um grupo de estudo bíblico. Um grupo de estudo bíblico é um grupo fechado. Você pode montar um grupo para estudar a Bíblia? Pode, mas normalmente são pessoas que já têm um conhecimento nivelado das Escrituras. E dificilmente um novo convertido ou um não crente será bem acolhido ali. GC não é panelinha, né? Nós vamos, às vezes, conhecendo, criando boas amizades na igreja, mas nós precisamos tomar cuidado com a panelinha. O GC pode se tornar uma panelinha? Pode. Quando está todo mundo acomodado, todo mundo se conhece, todo mundo se ama, cuidado, porque pode ficar muito confortável. E aí, sempre que eu visito algum grupo de crescimento da igreja, eu tento trazer algum desconforto, no sentido assim, está faltando alguém aqui. Está faltando o seu amigo, está faltando aquele visitante, está faltando o que está no culto, mas ainda não veio no GC. Vamos orar, vamos buscar, porque não pode ficar aquele grupo que está 3, 6, 1 ano junto ali. Cuidado para não se tornar uma panelinha. Não é grupo de cura interior. Já participei, várias igrejas assim que eu já pastoreei, que às vezes o GC se torna um ambiente só terapêutico. Cada um fala dos seus problemas, das suas dores, problemas no casamento, fala mal de um, fala mal do outro. Não é isso. Não é um lugar para poder... Tem cura interior? Tem, mas vai além disso. Não é grupo de apoio, não é ponto de pregação. O texto aqui tem uma frase que fala assim, olha na apostila: qualquer grupo que não tenha o objetivo de multiplicar, trazendo pessoas não crentes, que não se submeta à liderança geral da igreja, que não tem como objetivo fazer novos irmãos, não é GC. Precisa se submeter a uma liderança. Precisa ter um líder, um discipulador, alguém para acompanhar, para que seja, de fato, um grupo de crescimento saudável. Aonde que nós vamos reunir o grupo de crescimento, gente? Quando nós olhamos no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela se reunia nas casas. O que nós fazemos hoje em Portugal, em Aveiro, Braga, todas as igrejas em Portugal, né? Elas começaram com um grupo de crescimento, porque é dentro das casas.
né, que a igreja se reunia, não tinha templo, não tinha denominações, então as pessoas iam se convertendo, elas iam se reunindo nas suas casas. É como a igreja primitiva começou, cresceu muito. Então, você já tem uma igreja dentro da sua casa. Você pode participar e ser igreja através de um grupo de crescimento. O local, ele é muito importante. A escolha do anfitrião. O anfitrião, ele pode ser um membro da igreja, pode ser um visitante, pode ser alguém que está começando a caminhada com Jesus, está apaixonado, quer conhecer mais. É uma bênção ser anfitrião de um GC. Talvez você não vai ser o líder, mas você pode sair daqui hoje, pode terminar essa turma e se tornar um anfitrião maravilhoso. Então, o anfitrião é aquele que abre a sua casa para receber o grupo de crescimento. Não tem problema se a casa é grande ou pequena, se a casa tem mesa ou não tem. Eu já ouvi de tudo. Pastor, minha casa é muito pequena. Olha, ser anfitrião é trazer bênçãos financeiras para a sua casa também. Porque você abriu a sua casa ali, você precisa criar necessidade de ampliar. Se você está num T0 e quer ir para um T1, abre um GC na sua casa, né? Coloca ali 3, 4 da sua casa, e aí o Senhor vai lá, abre as portas, abençoa, daqui a pouco você está num T2. Né? Hoje eu moro num T4, tem uma mesa aqui, o pastor Márcio chegou aí, boa noite, tem uma mesa aqui em casa de 6 lugares, mas eu já tive no T1, já morei no T2 pequenininho e não tem problema, a gente reúne a família toda, a gente abre a casa. Então, o mais importante não é ter uma casa boa, é ser um bom anfitrião. Uma das maiores experiências que eu já tive como anfitrião num grupo de crescimento foi numa cidade, num bairro de Volta Redonda, que os anfitriões, Antônio, era uma casa de cimento, gente. Não tinha nem... Fugiu a palavra, não tinha... Enfim, não tinha muita estrutura. Era só cimento, tijolo e cimento. Era reboco ali nas paredes. A casa de banho, aonde a pessoa tomava banho, era a lona que colocava assim nas paredes, porque não tinha azulejo. Era tudo assim, muito simples. Mas olha só, não era feio. A beleza está na excelência. Era uma cozinha de cimento, assim, uns móveis bem simples, assim, não tinha nada, gente. Mas tudo limpinho, organizado, sabe? Os anfitriões ali com um sorriso no rosto. Isso é mais importante. Né? Nós precisamos começar com aquilo que nós temos. Né? Nós precisamos ter bons olhos também como anfitriões. Né? Às vezes, você está auxiliando o seu pastor, né? Aonde começar o GC, olha, não fica buscando o que Deus já tem colocado diante de vocês e comece a partir daí. Jesus escolhe pessoas simples e comuns para os seus discípulos. Ele está mais preocupado com disponibilidade do que com habilidade. Nós estávamos falando ontem aqui no Porto, no culto. Quando Jesus quer nos encontrar, ele vai aonde nós estamos. Quando ele quer nos chamar, chamou Davi cuidando das ovelhas do seu pai, chamou Gideão ali malhando trigo, chamou, encontrou, né, mudou a vida de Ruth quando ela estava no campo ali colhendo espigas. Então, assim, Jesus, o Senhor Deus, ele vai encontrando os seus filhos, vai separando para a obra aqueles que estão disponíveis. Normalmente são aqueles que já estão fazendo alguma coisa. E você está aqui hoje, alguma coisa está se fazendo. Você podia estar em outros lugares, você podia estar em outros ambientes. Então, Jesus está chamando você. Não é outro, é com você que eu estou falando, é com você, é você que Deus está chamando. Então, tenha um coração disposto a servir a Deus. Outros pontos que nós vemos aqui no GC, eu estou acompanhando a apostila, depois você pode fazer a sua leitura também.
Mas eu fui sublinhando algumas partes assim, muito especiais dentro desse desenvolvimento do GC. Ninguém possui todos os dons. Nós dependemos uns dos outros. Pastor Márcio apareceu rápido aqui, tem alguns irmãos de Aveiro. Olha só, eu conheço o pastor Márcio de uma perspectiva. Já recebi ele aqui em casa, já fizemos chamadas de vídeo, participamos de um encontro de pastores juntos. Os irmãos de Aveiro estão vendo, conhecendo o pastor Márcio toda semana, todo dia. Né? É um GC, é um culto. A pastora Deise está casada com o pastor Márcio há tantos anos. Olha só, cada um conhece uma perspectiva diferente sobre quem é o pastor Márcio. Eu não conheço plenamente. De certo que a pastora Deise o conhece melhor do que cada um de nós, mas também não conhece completamente. E aí, quando nos reunimos, um exemplo para facilitar, tá? E quando nós nos reunimos para falar do pastor Márcio, cada um tem uma história. Para alguns, o pastor Márcio é o paizão, para outros é o líder visionário, para outros é um grande empreendedor. Quer dizer que são pessoas diferentes? Não, é a mesma pessoa vista por ângulos diferentes. E eu penso que a igreja se assemelha a esse contexto. Ninguém tem uma revelação completa e total de Jesus. E aí, nós, quando estamos no ambiente de GC, nós conseguimos ver, enxergar Jesus através dos olhos de cada um. E também através dos dons. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 26, fala assim, olha, que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, o GC é um ambiente que é construído juntos. Como que num culto nós vamos viver isso? Num culto não tem como. Um dá uma saudação, o outro dá um testemunho, o outro faz uma pergunta. O culto não permite essa interação. A escola de líderes não permite isso, mas o GC permite. No GC, todo mundo pode contribuir. Eu tive um membro do GC uma vez que o papel dele era empilhar a cadeira. Era chegar na hora do GC, pegar as cadeiras na garagem, espalhar as cadeiras, no final organizar as cadeiras. Eu não preciso fazer tudo sozinho. Aí você fala assim, pastor, mas cadeira qualquer um pega. Olha, mas quando você dá trabalho para alguém, quando você dá propósito para alguém, não é sobre organizar cadeiras, é sobre preparar um ambiente para receber pessoas, para receber meus amigos. Todos podem colaborar. Às vezes um irmão não vai ter o dom da oração, assim, eloquente, mas, poxa vida, faz um pão de queijo maravilhoso, faz um pastel de natas, aí você convida. Tem pessoas aqui na igreja que entregaram a vida para Jesus, se batizaram, e o ponto de virada foi quando receberam uma oportunidade. Olha, prepara isso, faz aquilo, a pessoa se sente útil. Agora eu faço parte, eu tenho pertencimento. E muda a vida de alguém. Quer falar, Marília? Levantou a Oi, mão aí. pastor. Pode falar. O senhor estava falando das cadeiras aí, eu lembrei, né? Lá atrás, eu lembro que eu saía do trabalho antes de estar aqui em Portugal, lá no Brasil. E a minha tia dizia assim, filha, chega cedo para me ajudar a orar nas cadeiras. A minha tia, todo sábado, nosso GC era dia de sábado, ela terminava de arrumar todas as cadeiras e ela orava por cada pessoa que ia sentar naquelas cadeiras, porque ela não sabia quem ia sentar em cadeira tal. Mas ela tinha esse hábito de toda vez ela orar nas cadeiras. E quando teve o GC aqui em casa, naquela época, e eu fui arrumar as cadeiras ali fora, foi a primeira coisa que veio no meu coração, foi de orar nas cadeiras, para que o Senhor, né, trouxesse aquela pessoa que viesse, o Senhor falasse o coração dela. E eu criei esse hábito de fazer aqui, na época que o GC estava acontecendo aqui. E a minha tia faz isso até hoje.
toda vez ela ora nas cadeiras. Isso é um ponto muito importante, porque às vezes nós, como líderes, nós somos muito rápidos em pensar assim, poxa, não tem quem convidar para o GC. As pessoas não querem participar, mas a nossa responsabilidade é conduzir o grupo ao crescimento. E tem um preparo para isso, né? Se eu, como líder, por exemplo, eu chego, o GC é às 8, eu chego 8h05 com pressa, atrasado, suar, eu não preparei o ambiente. Eu preciso orar pelas pessoas, né? Eu preciso de ajuda, não vou fazer tudo sozinho. Talvez você não consiga chegar 1 hora antes, mas é necessário organização. Preparar o ambiente no mundo espiritual. Já teve culto aí na sua igreja que você sentiu assim que estava uma opressão, um peso, uma dificuldade de romper, você intercedeu pelo pastor, e aí você viu o céu se abrindo? No GC é assim também. Né? Às vezes você não sabe quem vai no GC, as lutas que estão sendo travadas no mundo espiritual, e aí nós precisamos orar, interceder, ungir, preparar o ambiente. 5 funções de um grupo de crescimento. Evangelismo é a primeira função e integração. Olha que interessante, transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos, irmãos em discípulos e discípulos em líderes. O que é isso? Eu não iria tão longe falando inimigos em amigos, tá? Pensa comigo aqui. Através de um grupo de crescimento, eu posso começar como alguém que trabalha comigo. É um colega, um conhecido, eu posso transformar um colega, um conhecido em amigo. Eu posso me aproximar, eu posso mostrar interesse. Qual é a primeira ponto de partida? Encontre uma conexão com a pessoa. As pessoas amam falar daquilo que elas amam, daquilo que elas fazem bem. Né? Quando eu conheço alguém ou quando eu quero ouvir, eu pergunto o que a pessoa gosta. Tem um irmão que eu liguei esses dias que eu não tinha muito assunto com ele. Eu falei, meu Deus, como que eu vou me aproximar dele? Como que eu vou trazer ele para mais perto? Aí eu lembrei que no Instagram ele sempre posta do filho. Ele ama o filho dele. E aí, na hora que eu liguei, eu falei, meu irmão, e aí, o que você está fazendo? Eu estou aqui brincando com meu filho. E aí, como é que ele está? Como é que ele está crescendo? Nossa, ele está tão bonito. Nossa, ele é tão estiloso. Me conta aí, como é que você tem feito na sua rotina? Ah, ficou conversando comigo um tempão. Então, encontrar uma conexão com as pessoas. Às vezes pensamos nessa questão, né? Convidar para um culto, compartilhar um post ali no Instagram, mandar uma mensagem, vem no GC, mas se não houver primeiro uma conexão, dificilmente você vai conseguir ir para a próxima etapa. Então, qualquer pessoa, me entenda, né? A gente tem pouco tempo aqui, mas pode se tornar meu amigo. E você está aberto a isso? Qualquer pessoa pode ser seu amigo? Não estou falando que vai comer na sua mesa, não estou falando que tem tipos de amigos, né? Mas eu preciso ser alguém acessível, né? Eu preciso estar aberto a conhecer pessoas, abrir espaço para que elas se aproximem, porque esses amigos podem se transformar em irmãos. Alguém distante de mim dificilmente vai se tornar um irmão, pelo menos através de mim, se primeiro não se tornar meu amigo. Então, assim, uma mensagem, uma ligação, sair para tomar um café. O GC, ele não acontece, eu falo muito sobre isso aqui, não acontece só quarta-feira, 8 horas da noite. 8 horas da noite é o encontro do GC, mas ele acontece durante a semana, numa ida no mercado, num passeio, num churrasco, no fim de semana, enfim. E muitas formas nós vamos desenvolvendo. Uma vez que ele é meu amigo, eu posso apresentar Jesus para ele. Primeiro ele vai ver Jesus em mim. Ele vai até a igreja por causa de mim, porque eu fiz um convite. Mas porque eu fiz um convite, mas antes eu demonstrei interesse.
E aí o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo pode ser salvo, ele pode se tornar um irmão na fé, pode se tornar um filho de Deus. E continuando ali no culto, ele pode se tornar um discípulo de Jesus. E continuando essa caminhada, ele pode se tornar um líder. O culto que eu aceitei Jesus, quem pregou foi o bispo de Jalma. E depois de alguns anos, muitos anos, ele se tornou meu discipulador. Ele se tornou meu discipulador. Eu me tornei pastor de uma igreja e ele era o meu líder, e ele era o meu discipulador. Então, olha só, um dia eu estava lá na outra ponta, eu era um não crente entregando a minha vida, mas alguém cuidou de mim, alguém me discipulou, e eu me tornei irmão, eu me tornei membro da igreja, eu me tornei líder, eu me tornei pastor, e aquele homem que pregou, que fez o apelo, eu entreguei a vida. Coisa Deus pode fazer na vida de alguém. Então, isso também acontece através do evangelismo no grupo de crescimento. Outro ponto aqui, integrar as pessoas à vida da igreja. Barnabé, ele fez isso muito bem, né? O Barnabé é o apelido, né? Ele era chamado de filho do Espírito Santo e foi o homem que integrou Paulo na comunhão com a igreja, na comunhão com os discípulos. Ninguém queria receber Paulo, as pessoas estavam desconfiadas a respeito dele, mas Barnabé acreditou. Tem pessoas que só você que vai ver potencial, porque Deus te deu olhos diferentes para aquela pessoa. Barnabé viu algo em Paulo e investiu em Paulo, aonde outros não viram, onde outros não investiriam. E é mais importante alguém se integrar. É mais importante que a pessoa esteja integrada dentro da igreja do que ela apenas tome uma decisão. O que é isso? Eu não sei se você já reparou, mas atualmente a igreja vive um tempo onde menos pessoas vão lá na frente entregar a vida para Jesus. Mas não quer dizer que elas não estão entregando. Porque muitos entregam a vida para Jesus através do GC. Porque há um relacionamento sendo construído, a pessoa está tendo encontros com Jesus dentro do GC, relacionamento com os irmãos, nos cultos, o vínculo já está tão profundo que não há propriamente o dia da entrega. Né? É uma entrega contínua, progressiva, mas tem um líder acompanhando. Tem um líder observando, ó, nasceu de novo, é um filho novo, vamos para a classe de batismo, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos dar o próximo passo. E aí ter essa pessoa integrada na igreja é muito importante. Agora, como fazer essa integração na vida da igreja? Como promover essas amizades? O texto aqui da apostila fala que sim, o novo convertido, o visitante, ele precisa ser o centro das atenções. Me entenda, eu estou aqui numa escola de líderes, tá? O que é ser o centro das atenções, meu irmão? Quando tem um visitante no GC, eu quero conhecer, eu quero saber. Espera aí que chegou alguém aqui. Quando chega um visitante na igreja, eu quero saber tudo. Né? Eu vou honrar ele, eu vou dar presente. Tem presente no seu GC para os visitantes? Deveria. Qual foi a última vez que teve um visitante no seu GC? Por que o visitante não voltou? Já parou para pensar? Às vezes não voltou porque ainda não se sente parte. Porque ainda não tem um relacionamento profundo. Ainda não foi gerado um compromisso. Como que eu faço alguém ter compromisso comigo? Mostrando que eu tenho compromisso com ele. Honrando, visitando, estando junto, celebrando vitórias. Quando eu busco seguir nas redes sociais os visitantes aqui, né? Então eu vi lá, pô, o visitante descobriu que vai ser pai. Aconteceu há pouco tempo. Liguei, olha, eu estou feliz por você. E aí eu pensei comigo, deixa eu comprar um presente, uma prenda na Primark, 1,5 €. Deixa eu entregar lá, olha, eu quero ser o primeiro a dar uma prenda para o seu bebê.
Olha só. E aí, diante de todas essas atitudes, olha, poxa, pastor, tem um compromisso comigo, como que eu não vou lá no GC? Porque primeiro eu ganho a pessoa para mim. Então, colocar a pessoa como centro das atenções ali, gente, as pessoas não querem mais nos ouvir, não querem mais nos conhecer, né? Então, assim, se sentir amado, se sentir pertencente é muito maravilhoso. Então, dê atenção para os visitantes, estimule esse relacionamento. O segundo ponto aqui da função do GC é o pastoreio e o discipulado. E olha, os GCs, a apostila fala, eu estou aqui testificando, né? Eles são verdadeiros heróis. Os líderes de GC são co-pastores na igreja. Um pastor, ele não consegue cuidar de todo mundo, não. Se você aqui é membro, é líder de um grupo de crescimento, ou você já é um co-pastor, né, ou está caminhando para isso, porque para que a igreja continue crescendo, nós precisamos de mais pastores. Jesus veio, formou ali os 12, né? Teve Judas, entrou depois mais um. E aí, como que a igreja cresceu? Multiplicando esses líderes. E outros sendo levantados. Paulo, ele levanta, ele envia Timóteo. Olha só quantas pessoas vão sendo formadas através dos apóstolos. Então, os líderes de GC, eles colaboram no pastoreio. O pastor, talvez ele não vai conseguir visitar toda a igreja, não vai conseguir ter um momento ali de aconselhamento individual com cada um, mas através dos líderes dos grupos de crescimento, nós podemos cuidar muito bem. E quando a ovelha é bem cuidada, ela olha para o líder de GC e ela vê a sua pastora, ela vê o seu pastor, ela se sente segura, ela não se sente abandonada, ela não fica, ai, mas cadê o pastor? Cadê a pastora? Eu estou sozinho. Olha só, se as pessoas nas nossas igrejas se sentem sozinhas ainda, talvez é porque falta o grupo de crescimento. Falta um líder se aproximar, falta um líder adotar essa pessoa e trazer para perto, em nome de Jesus, mas debaixo do envio do seu pastor. Então, você precisa saber quem você é, né? Escola de líderes. Eu sou o líder do GC, pastor George, pastora Camila, me abençoou e me enviou. Eu estou em nome de Jesus, mas debaixo da autoridade deles, e trazer segurança para o rebanho, nesse ambiente aí de honra também. A comunhão no GC, gente. GC pede comida, né, gente? Ter o convívio ali, é tão bom. E comida no GC, por que comida, gente? Comida estimula as pessoas a estarem juntas. Nós passamos boa parte do nosso dia pensando o que eu vou comer. Quando acontece algo bom, o que a gente pensa? O que eu vou comer para comemorar? Quando o dia está ruim, o que eu vou comer para melhorar o meu dia? Onde que eu vou afogar as mágoas? A comida está muito ligado aos nossos sentimentos. Então, no ambiente de comunhão, comida é maravilhoso. Não é sobre ter muita comida ou comida cara, não. Mas às vezes é uma pipoca, às vezes é um sandes com queijo, €1 ali, junta um aqui. Mas comida traz comunhão, né? Comida estimula as pessoas a ficarem um pouco mais no GC. Já tive GC de eu oferecer a comida antes, porque o pessoal trabalhou, chegou em casa, chegou com fome. Enfim, comida estimula comunhão, mas comunhão não é só comida, né? Estimule as pessoas a terem comunhão com o GC através dos grupos no WhatsApp, através de outros tipos de reunião, enfim, fazer visita junto, orar junto. Às vezes tem alguém no GC que durante o mês todo de março não vai conseguir estar no GC porque está trabalhando. Aí o que você vai fazer? Você como líder. Olha, então você fica aí um mês sem ir no GC. Você acha que ele depois de um mês vai voltar aí no GC?
Eu acho que dificilmente. Se não tiver comunhão. E o que é a comunhão? Você vai ficar 4 semanas fora, qual o dia da sua folga? Vamos pegar uma folga, vamos sair junto? Vamos pegar uma folga, vamos orar junto? Pastor, meu líder, não tem hora, vamos orar junto de madrugada, toda semana junto, enfim, buscar formas para ter comunhão fora do ambiente do GC, para não permitir esse distanciamento. Algo que eu trabalho com marketing, algo que nós fazemos muito com marketing, é entregar a mesma informação de várias formas. Por exemplo, a Josi aqui é uma líder de GC. E aí, a Antonella tem muito tempo que não vai no GC. Imagina só, a Josi grava um vídeo para a Antonella, resumindo como foi a lição do GC naquela semana, e envia para ela. Imagina se a Josi, no final do GC, ela pede para cada um ou 3 pessoas gravar um vídeo. Olha, fala aqui que você está com saudade da Antonella, fala aqui como é que foi aquele dia que ela participou. E aí recebe. Uma vez eu fiz assim, gente, vamos todo mundo mandar mensagem para aquela pessoa ali que tem muito tempo que não vai no GC. Cada um aí fala por que ama, por que sente falta. Gente, pertencimento, comunhão. Então, olha quantas coisas simples nós podemos fazer. Né? Às vezes mandar uma mensagem, hora de manhã cedo, manda uma mensagem, orei por você hoje. Então, há muitas formas de sustentar essa comunhão. Uma outra função, treinar novos líderes, delegar, formar pessoas. Um pedreiro não aprende a construir fazendo curso numa sala de aula. Pelo contrário, ele aprende trabalhando como ajudante. Eu não sei se isso faz parte, né, essa figura do seu dia a dia, mas já parou para pensar como é que você faz para ensinar alguém a construir uma casa? Eu, por exemplo, não faço ideia. Eu não vou conseguir aprender assistindo vídeo no YouTube. Eu preciso ver alguém fazendo, eu preciso pegar, eu preciso segurar, eu preciso trabalhar junto. Não é a minha área, eu não posso falar com propriedade, né? Mas, assim, todo pedreiro, antes de ser pedreiro, é ajudante. Até o pedreiro, antes de se tornar um mestre de obra, ele tem muito para aprender, mas aprende na prática. Esse ramo de construção é interessante por causa disso. Né? Quando você quer começar a preparar alguém, você fala o quê? Vem para a obra amanhã comigo. Então, fazer líderes, fazer um curso é parte da formação do líder, mas tão importante quanto, talvez, é trabalhar junto. Eu aprendi com os meus pastores a nunca fazer nada sozinho. Se eu vou... um exemplo aleatório, tá, gente? Se eu vou no mercado amanhã, leva alguém para ir junto com você. E aí, esse simples ato de ir no mercado com você, você pode estar formando um discípulo. Ele vai ver você de perto. Você vai conversar, você vai conhecer traços da personalidade que antes você não conhecia. Sábado passado eu recebi 4 ou 5 em casa. E eu falei, vem tomar café aqui em casa. Não era reunião, não tinha uma estrutura. Vem tomar café aqui comigo. Na semana passada eu fui visitar um GC, liguei para um jovem, vamos comigo lá no GC, me acompanha, eu te dou boleia. E nesse tempo no carro conversando, enfim. Então, as pessoas vão aprender fazendo junto. Talvez você deveria andar mais com o seu pastor. Às vezes está aqui, poxa, mas o meu líder nunca me chamou para nada. E eu quero ter oportunidade, eu quero liderar então. Como é que eu faço? Como que eu começo? Eu te desafio hoje. Manda uma mensagem para o seu líder, manda uma mensagem para o seu pastor. Pastor, eu quero te acompanhar hoje. Aonde eu posso ir contigo? O que você precisa? Você vai no culto terça-feira? Eu posso ir mais cedo para te ajudar? Enfim. Busca oportunidade. As maiores experiências que eu tive no meu desenvolvimento como líder foi acompanhando o meu pastor, acompanhando o meu líder. A gente aprende muito. Amém?
Tem algumas perguntas aqui para determinar se alguém tem potencial de ser um líder de GC. Aí é para você se avaliar e para você avaliar outros também, tá? A apostila usa até as letras FACES, faces. Aí cada letra tem um significado, é um acróstico. Fala assim, fiel. Ele é fiel a Jesus, à igreja e ao GC? Você já é fiel a Jesus, à igreja e ao GC? Como que eu sei se eu sou fiel? Vamos mudar aqui, vamos avaliar a gente agora, nesse momento da aula aqui. Eu sou fiel a Jesus mesmo? Eu tenho tempo de oração, leitura da palavra, eu amo a minha igreja local, eu já me tornei um filho da família Viva. Talvez a maioria veio de outra denominação, ou alguns aqui se batizaram na família Viva, mas precisa ser fiel à sua igreja local, né? Precisa ser um servo dentro da sua casa. Você já é fiel ao GC? Você participa mesmo de um GC? Se não participa, meu Deus, essa aula, primeiro salvo dessa aula é você começar a frequentar um, mas não só frequentar, impulsionar o desenvolvimento. A segunda letra aqui, abnegado. Eu dedico tempo sacrificial às pessoas. Ah, pastor, quando eu não tenho nada para fazer, eu mando mensagem para um ou outro. Ah, pastor, de vez em quando estou ali no Instagram, estou ali fazendo isso, aí eu lembro, e aí eu falo e tal. De vez em quando eu encontro alguém, um discípulo fiel, um discípulo maduro, ele dedica tempo sacrificial. O que é um tempo sacrificial? Eu não vou no GC só quando dá. Eu me esforço, eu saio mais cedo, eu fico até mais tarde, um dia antes. Gente, eu já conheci pessoa, crentes, tá? Assim, que não é capaz de abrir mão de meia hora de sono para orar junto. E às vezes, não, porque eu acordo muito cedo, porque eu trabalho muito. Todos nós trabalhamos muito, tem alguns que estão até agora no trabalho. Então, nós precisamos oferecer um tempo sacrificial ao Senhor. E esse tempo sacrificial ao Senhor é quando eu visito alguém também. É quando está tarde da noite, já eu estou cansado, mas eu vou lá visitar meu irmão. Eu vou lá ligar, eu vou oferecer minha presença para ele. A letra C, da palavra faces aí do acróstico, é comprometido. Eu já estou comprometido com o crescimento da minha igreja local. Eu assumi, eu entendo a visão, eu sei o que está no coração do meu pastor. Eu já sou um ajudador dele, eu estou ali disposto a obedecer acima de qualquer projeto pessoal meu. Porque, às vezes, nós estamos caminhando juntos porque o líder está fazendo algo que eu quero, que é do meu jeito, mas o comprometimento ele é acima da minha expectativa pessoal. Eu posso chegar com uma ideia maravilhosa. O meu líder, o meu pastor, ele pode rejeitar a minha ideia e ainda assim eu continuo comprometido. Eu pensei, iniciei, coloquei no papel, apresentei tudo. Aí, na hora de fazer, ficou tudo diferente. Eu ainda estou comprometido? Precisamos pensar. A letra E. Eu sou ensinável. Eu estou aberto ao feedback, a críticas. Não, me criticou, eu vou para outro GC, deu problema aqui, não quero mais, vou para lá, vou para cá. Eu preciso ter um coração ensinável. Às vezes você teve uma carreira fantástica em outra denominação, mas na família Viva você tem pouco tempo ainda. Precisa ter um coração ensinável, você não sabe tudo, eu não sei tudo. Precisamos querer aprender. E a letra S, eu preciso ser servo, me colocar no lugar dos outros, ter empatia, compaixão com as pessoas. Às vezes eu olho assim e falo, essa pessoa não quer nada. Mas aí, se eu me coloco no lugar dela, eu fico pensando, meu Deus, como que esse irmão, que luta, que dificuldade ele está vivendo. E aí, através da compaixão,
eu consigo ir um pouco mais longe. Amém, gente? Estou falando aqui, vocês perguntam aí, podem perguntar, interagir aqui. A Natália vai ganhar o prêmio da interação aí, né? Marília já apareceu aí, Antônio também, Kézia tá ligada. Muito bom, gente. O propósito do grupo de crescimento é crescer. Agora, gente, crescer dá trabalho. Todos nós aqui, né, todas as igrejas da família Viva em Portugal estão crescendo. Glória a Deus por isso. Mas mais pessoas, mais trabalho, mais problema. Mas também mais frutos, mais alegria. Nós precisamos querer todos os ângulos do crescimento. Então, você precisa trabalhar e querer o crescimento, a multiplicação do seu GC. E ele só vai crescer, multiplicar, quando as pessoas que estão ali, eu penso que são algumas formas de olhar. Quem vai no GC? Vamos lá. Para começar aí, você já entendeu que não é só convidar, é ter relacionamento fora do GC. Não é só mandar uma mensagem, não é só ligar, é fazer parte. Gente, aqui na Europa, então, essa apostila, às vezes eu estava lendo ela aqui, eu fico pensando, a realidade do Brasil não é querendo colocar dificuldade aqui em Portugal, não. Mas aqui a gente está lidando com imigrante, né? E muitas nacionalidades. E aí, quando eu falo essa questão assim de comunhão, crescimento, quando você está no seu país, as pessoas têm mais disponibilidade, é mais fácil. E aí, quando você está em outro país, há uma pressão maior, há uma luta pela sobrevivência maior. Então, não é fácil você levar alguém para um grupo de crescimento. O cara, às vezes, só tem uma folga na semana. Às vezes, o cara chega fedido em casa, a irmã, ali cansada, tem que dar banho nos filhos, acorda 4 horas da manhã. Como virar essa chave na mente da pessoa? Olha, eu vou deixar você pensar aí, né? Que levantou a mão aí. Quer falar, Kézia? Então, pastor, boa noite. Antes do senhor falar, eu estava pensando exatamente isso, porque eu acho as pessoas aqui, elas são mais reservadas, muito fechadas. E assim, lembra daquela minha amiga do trabalho que eu levei para o GC? Foi no dia que a gente cantou os parabéns do meu marido e da irmãzinha. Ai, Jesus, esqueci o nome da irmã. A irmãzinha que estava grávida. A mulher do Fabrício. E eu convidei ela, falei de Cristo, tudo. E aí nós ficamos conversando. Ela foi no GC naquele dia, o pastor também conheceu ela. Depois ela disse para mim que caminhar com Cristo era muito árduo. Aí eu falei, meu Jesus, e agora? Tipo assim, eu fiquei sem álibi, pastor. Então, o que é que eu poderia ter feito? Então, é nisso que eu quero começar a amarrar algumas pontas aqui da aula de hoje, né? Porque essa aula, né, grupo de crescimento, nós precisamos aplicar para a nossa realidade, né? Então, assim, muita coisa que eu falei aqui parece muito simples, mas fazer, de fato, é mais difícil. E você está aqui hoje, cada um de vocês é uma escola de... A gente quer aprender a fazer isso acontecer de fato, né? Então, como começar um grupo de crescimento? Como encontrar um anfitrião? Né? Como trazer alguém para o GC e fazer essa pessoa continuar no GC? Porque, às vezes, eu faço um evento aqui, né? Eu sei que a Natália vai fazer aniversário. Então, eu invento aqui uma festa para a Natália vir. Mas como é que eu faço para ela voltar na outra semana? Ela veio porque eu fiz uma festa. Ela veio porque, enfim, eu fiz um esforço danado, né? Por interesse. E tá tudo bem.
porque, assim, é o recurso que eu tenho, né? Ontem eu falei no culto aqui a passagem de Lucas 14, que fala sobre a parábola do grande banquete, que fala que é para obrigar a entrar. Então, tá valendo, né? Enfim, você tá me devendo. Esses dias eu fui numa loja de esfirra, eu não tinha dinheiro para comprar isso, não tinha dinheiro assim, para gastar com isso, né? Mas eu falei assim, eu vou lá, eu vou comprar 3 esfirras. Eu fiquei meia hora em pé lá, conversando, elogiando, encontrando pontos em comuns. Comprei as esfirras do irmão, sabe? Mandei mensagem, agradeci, publiquei no Instagram para gerar conexão. E assim, gente, não é fácil, mas é necessário esse esforço. Agora, a gente não sabe, Kézia, qual semente vai frutificar e nem quando. Às vezes, do nada, manda uma mensagem, né? Tô precisando de... Às vezes, a gente precisa orar para a pessoa ter uns problemas. Né? A gente só ora para abençoar. Deus, manda uns problemas lá, porque aí faz a pessoa lembrar que pode contar comigo. Então, assim, é um desenvolvimento. Eu falo com o pessoal assim, eu jogo a longo prazo. Né? Se a pessoa não veio hoje, está tudo bem, mas ó, eu não vou desistir dessa pessoa. Eu vou continuar, eu vou insistir. Agora, quem faz é o Espírito Santo. Né? Não é um clube que a gente está trazendo, é para participar do corpo de Cristo. Então, o conselho que eu te dou, Kézia, é não desista. Num contexto de Europa, o sacrifício vai ser maior, o desafio é maior, o tempo para desenvolvimento é maior. Mas, assim, um outro ponto do GC é importante que sempre tenha pessoa nova chegando, porque isso vai trazendo frescor para o GC. Né? Encontre pessoas que querem também. Nós vamos estar lidando com pessoas que não querem a princípio, e nós vamos convertê-las nesse contexto, né? Para que elas vejam que é bom, que elas queiram estar ali. Agora, tem gente que, se você convidar, vai de primeira e vai continuar indo. Então, assim, eu creio que o senhor está movendo, vai fazendo, mas tem os desafios que nós estamos vivendo hoje, como igreja aqui em Portugal, e nós precisamos estar atentos a isso, né? Há uma escassez, assim, as pessoas naturalmente não estão predispostas a abrir a sua casa, né? Então, o que a gente vai chegando devagarzinho. Olha, posso ir na sua casa semana? Posso ir semana que vem para a gente orar? Olha, posso ir de novo e levar mais um junto comigo? As pessoas assustam, né? Se eu falar assim, Natália, a Natália, por exemplo, poderia ser uma líder de GC? O que precisa ter para ser um líder de GC? É menos do que você imagina? Ama Jesus, ama a igreja, ama as pessoas, né? O conhecimento bíblico é fundamental, mas tem uma lição pronta para você, é estudar a lição, é partilhar ali. Então, assim, eu penso que muitos de vocês, talvez todos, poderiam ser um líder de GC. Começa por algum lugar, mas as pessoas hoje, elas estão, há dados assim, né, que as pessoas hoje, elas não querem liderar. Elas estão meio que cansadas, sobrecarregadas. Estou falando na sociedade, tá? Elas não querem ter responsabilidade por outras pessoas. Há essa questão, né? Mas cuidar de vidas é maravilhoso demais, gente. Eu acho que em nenhum momento aqui no Porto, e nem os nossos pastores, mostra com que é ruim ser pastor. É a melhor coisa que tem, e você também. Você pode não ser o pastor de uma igreja, mas ser pastor de um GC, um líder de um GC, é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, se abra a isso, né? Abra a sua casa, dê esses primeiros passos aí, né? Então, vamos continuar aqui para a gente caminhar para o fim. Importante no GC também é que todos possam participar do grupo de... Ó, o Baide está aí, gente. Deus te abençoe, Baide. Vamos te ver.
Até esqueci o que eu ia falar. As pessoas precisam interagir no GC, tá, gente? Você, como líder, você agora participando desse curso, dessa aula, não é legal o GC que só o líder fala. E às vezes só o líder está falando porque ele não sabe fazer o outro falar. É uma dificuldade. Porque se a gente pergunta assim, olha, o que vocês acham? A maioria das pessoas não falam nada. Vocês têm alguma dúvida? A maioria das pessoas não tem dúvida nenhuma. No ambiente hoje em dia, assim, as pessoas ficam muito fechadas, né, para interagir. E GC, se só um falar, meu irmão, é chato. Né? Aquele GC engessado, sabe? Não, agora é hora disso, agora é hora daquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O GC é um ambiente vivo. Tem semana que o GC, a lição dura meia hora, mas tem semana, eu já tive lição de GC, que eu tinha 4, 5, 6 crianças chorando, barulho, e eu precisei ministrar a lição em 10 minutos. Eu já vivi assim, momentos surreais dentro de um GC, mas é um ambiente vivo. Tem semana que o casal chegou, brigado no GC, tá um clima pesadíssimo. E aí, como que eu vou fazer para quebrar esse gelo? Né? Então, assim, nós precisamos estar preparados para chegar nesses ambientes e transformar. E como fazer? Faça perguntas. Agora, faça boas perguntas. Né? Normalmente, na hora de introduzir a lição do GC, até a continuidade, a pergunta certa é muito importante. Né? Não é perguntar, fazer perguntas que é sim ou não. Faz pergunta que leva a pessoa a usar a criatividade dela, que leve a pessoa a se expressar. Né? O que você comeu nessa semana que você gostou muito? É um quebra-gelo. Né? O que você compraria hoje se você tivesse 500 euros na sua conta? Todo mundo vai gostar de responder uma pergunta dessa. Né? Vai sonhar, vai estimular. Aí daqui a pouco você faz uma conexão com a lição. Então, você precisa ser criativo. Pastor, eu não sou criativo. Não é verdade. Todos nós somos criativos, tá? Todos nós. E é quando nós temos menos recursos que nós somos estimulados a usar ainda mais a nossa criatividade. Tem inteligência artificial aí que pode te ajudar com algumas dinâmicas, algumas ideias. O William levantou a mão aí. Pode falar, William. Paz, pastor, paz, pessoal. Eu gosto de fazer para o pessoal interagir no GC uma leitura responsiva, então onde todo mundo ali acaba participando do texto e tudo mais e acaba introduzindo e quebrando muito gelo para se desenvolver durante o GC. Sim, excelente, William. E é uma preparação antes, né? Você pensou nisso, você foi intencional. Por isso que a preparação do GC é muito importante, né? Agora, tem alguns cargos aí que você pode e deve, né, organizar no seu GC. Um membro é todos aqueles que vão sempre no GC, que tem frequência. Às vezes não é batizado e é membro do seu GC. Pode não ser membro da igreja, mas é membro do GC. Você vai ter o líder, que é o pastor do GC, o vice-líder, que é o auxiliar, que é o que está sendo treinado para futuramente liderar. Você pode ter um secretário, olha só. O cara, às vezes, pode até nem ser crente ainda, mas já te ajudar na organização. Né? Pode ser um novo convertido, anotando a data dos aniversariantes. Agora, por exemplo, vai ter Dia do Pai essa semana, né, gente? Essa semana, aqui em Portugal. Imagina só se você faz um GC especial do Dia do Pai. E aí você convida aí os pais, fala com as esposas, vamos fazer um bolo diferente, vamos orar pelos pais. GC especial do Dia do Pai, traz o pai aqui para o GC. Enfim, o secretário, ele pode te ajudar a fazer esse planejamento do GC, pensar em encontros diferentes, um encontro ao ar livre, um encontro temático, tenha um intercessor no GC, pode ter uma caixinha de oração. O intercessor é aquele que ora em casa,
pelos pedidos de oração do GC. Seria tão bom se a gente cuidasse desses pedidos de oração. Assim, imagina só, tá o Dione no GC hoje e ele pediu para orar por uma casa, porque ele está procurando uma casa. Aí imagina só, depois de 2 dias, você manda uma mensagem para o Dione. E aí, Dione, como é que está a procura pela casa, meu irmão? Ó, orei hoje por isso. Aí o Dione responde, ó, Deus respondeu, fui lá, fiz uma visita, assinei o contrato. Ó, semana que vem dá o testemunho aqui no GC, então. Então, acompanhar os pedidos de oração para a gente celebrar, né? Faz ser grato ao Senhor pelas respostas também, porque às vezes na hora da oração nós oramos, mas depois esquecemos. E às vezes são motivos fortes, assim, ora porque minha mãe está doente, mas e aí, foi curada, não foi? Está no hospital, vamos visitar, está precisando de alguma coisa em casa. Então é muito importante ter essas funções, né? O líder em treinamento, o secretário, o intercessor, aquele que vai ajudar com as crianças. Se o seu GC tem muitas crianças toda semana, alterna entre os irmãos, né? Para estar junto com as crianças, dar uma atenção, desenvolver uma atividade. Para a gente começar a caminhar aqui para o fim, meu Deus, falei muito. Veja um bom local para o grupo de crescimento, a organização das cadeiras. Eu fui numa reunião, quase um GC esses dias, e eu vi que assim todo mundo estava sentado muito torto, porque o sofá estava de um jeito, a mesa de outro, e aí a gente precisa às vezes reorganizar o ambiente do GC para todo mundo participar legal, porque às vezes está mal configurado ali. Então, a organização do local é essencial para que ele possa fluir. Essa questão da atmosfera que eu falei, né, descontrair o ambiente, sentir o ambiente, né, às vezes é um dia que está todo mundo mais cansado, vamos fazer algo diferente aqui, a temperatura está calor, está quente, vamos abrir a janela, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Está chovendo muito essa semana, pessoal, vamos levar todo mundo, cada um leva a sua manta para o GC, para todo mundo ficar quentinho, preparar esse ambiente. A música, né? Se você tem alguém que toca violão no seu GC, que toca teclado, separe um momento para adoração no GC também. Pode usar a televisão? Pode. A coluna de som? Pode. Agora, para ficar legal, que todo mundo saiba a música. Entrega a letra impressa, manda o link com a letra da música, escolhe uma música conhecida e que assim se conecte com a sua igreja também, né? Então assim, faça algo legal. Às vezes pode experimentar com músicas diferentes, é bênção também. Na palavra, eu falei muito sobre a lição aqui, né? A lição do GC não é uma pregação, não é só um falar. Às vezes pode ser uma lição mais breve, ajustada ali. Não pressione ninguém para ficar falando, né? Às vezes é um visitante, às vezes está ali com a cara mais fechada. Dá liberdade, respeite também. Eu falei aqui sobre as perguntas. Tome muito cuidado naquilo que as pessoas vão se abrindo dentro do GC, porque às vezes uma pessoa pode monopolizar a lição do GC, porque aconteceu algo durante a semana, ou porque a pessoa gosta muito de falar também, né? E às vezes o GC é prejudicado, porque o irmão gosta de falar e é uma bênção, mas aí você, como líder, tem um momento para tudo. E tem a hora de estimular a falar, e tem a hora para desestimular a falar, né? Então, você tem que controlar esse ambiente. Às vezes a pessoa está se expondo demais, está citando nomes, está falando que não deveria, aí você precisa intervir, está desrespeitando alguém, precisa se posicionar também. Cuidar para um compartilhamento saudável em todos os momentos ali no GC. Amém, gente? Eu penso que eu percorri muitos pontos aqui chaves hoje do nosso encontro. Tem alguma dúvida?
algo que vocês gostariam de pontuar? Não sei se todos conseguiram acompanhar como a gente gostaria, né? Mas quero orar abençoando a sua vida aqui nesse momento. Leia a apostila, estude mais sobre isso. Eu tenho, assim, ótimos vídeos que eu posso partilhar com você sobre grupo de crescimento, sobre liderança. Estude mais. Não pense que uma aula vai resolver a sua vida. Não pense que você vai sair daqui sabendo tudo. É só um norte, assim, por onde você começar. Então, se os pastores, os professores estão passando por aqui, valorize isso. Eu fiz a enquete lá no grupo, alguns aqui responderam, já são líderes, outros já estão participando. Então, avança. Deus tem muito mais para fazer em Braga, em Aveiro, no Porto, em Portimão, em Almada, em Vila Real de Santo Antônio, e é através dos grupos de crescimento que você seja fortalecido hoje, receba do Senhor também os recursos espirituais necessários para poder vencermos aí os desafios que estão diante de nós. Amém? Vamos orar juntos aqui. Pai, muito obrigado por esse tempo de conversa, de ensino, partilha. Pai, nós queremos viver esse negócio de verdade, Pai. Eu amo o grupo de crescimento, o pastoreio, o discipulado. Eu quero partilhar desse amor que está no meu coração, Pai. Esse zelo que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu partilho com cada aluno aqui, Pai. Deus, coloque esse amor pelas pessoas, pelo crescimento da igreja, Pai. Coloque em nós, porque essa compaixão vai nos levar a esse amor sacrificial. A compaixão verdadeira vai nos levar a encontrar soluções, mesmo diante dos desafios, Pai. Eu abençoo cada aluno, o desenvolvimento de cada igreja, e eu oro, faz prosperar cada vez mais a família vive em Portugal, na Espanha, na Europa. Deus, que grandes líderes, pastores, sejam forjados, formados através desses cursos, para a tua glória, para o crescimento do teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua semana, a semana está passando. Amém, pastor. Amém, Próxima aula. Sabe onde é que eu estou a passar agora, pastor? Oi? Sabe onde é que eu estou a passar agora? Por onde? À beira do estádio do Passos de Ferreira, Boa, boa. em direção ao Porto. Boa viagem aí, viu? Deus abençoe vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, pastor.